Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, véspera de um feriado chamado Sexta-feira Santa aqui no Brasil. Feriado de crenças católicas, apostólicas, romanas. Sobre a morte de Jesus. Lembrando que, hoje é dia 6/4, lembrando que Jesus faleceu ou desencarnou, depende de cada religião como fala, na quinta-feira. Porque se você for fazer as devidas análises, você tem 3 dias na mansão dos mortos, não é um dia nem 2, certo? Então se ele falecer na sexta, então vamos lá, vamos falar que ele faleceu na sexta, meio-dia. Do meio-dia da sexta ao meio-dia de sábado, 1 dia. Do meio-dia de sábado até o meio-dia de domingo, 2 dias. Não cabe 3 dias. Então tem que ser ou na madrugada, meia-noite, de quinta para sexta, para que ele ressuscite à meia-noite de domingo para segunda. Porque aí vai ficar meia-noite de quinta para sexta, meia-noite de sexta para sábado, meia-noite de sábado para domingo e meia-noite de domingo para segunda. Então, provavelmente ele faleceu na quinta-feira, ok? Deixa muito claro isso daí, certo? As pessoas acham e acreditam fielmente que foi na sexta. Eu não sei porque é Sexta-feira Santa. Se ele morreu na quinta e ressuscitou no domingo. A sexta-feira, o que tem a ver a sexta-feira? Vocês estão entendendo as coisas que é meio estranha? Essas são um tipo de coisas que a gente estimula dentro do universalismo para as pessoas instigarem, estudarem e quem segue a religião levar para as autoridades da religião em si, que instituiu tal coisa, e falar: gente, o feriado não pode ser na sexta, o feriado tem que ser na quinta. E aí nós temos o nosso luto esses dias. Então as pessoas deveriam andar de preto, de luto, durante esses dias. Isso aí vai para o vídeo de extra de amanhã. Vou gravar hoje, vou até com essa camiseta preta e nós vamos estar lá. No vídeo de extra de amanhã, nós vamos bater um pouco de papo, só um pouquinho de bastidores do vídeo de amanhã, no canal principal. Meus queridos, a questão é o seguinte: o mundão de Deus está caminhando, a gente está caminhando, tudo está caminhando, só que nós não sabemos exatamente para onde, como e o que vai acontecer. Mas faz parte, né? Deus sabe de tudo, controla tudo e sabe aonde vai chegar ou deixar de chegar. A questão é o seguinte, meus queridos, nós tivemos algumas coisas boas no nosso mercado, que foi a queda do dólar para R$ 5,05, com mais uma queda de 0,64, graças à balança comercial. Então, se tem alguma coisa que nós temos que agradecer, é o agronegócio. A nossa querida balança comercial está perfeita, maravilhosa. Por quê? Porque com os apertos, com as pessoas sem dinheiro, elas deixam de comprar bugigangas, produtos, mas o planeta precisa continuar comendo, então continuam comprando alimentos. Nessa brincadeira, a nossa balança comercial está ficando positiva. Então, surte alguns efeitos esse aperto do Banco Central? Sim. Está surtindo? Sim. E se não fosse a queda do dólar, nós estaríamos lascados com relação ao preço do barril, para quanto que foi. Porque ele voltou para $85. Então, meus queridos, sabe aquelas coisas que acontece que a gente fala assim: gente, se tivesse em outra situação a gente estava explodindo, estava totalmente lascado? Pois é. Bolsas mundiais. O DAX subindo 0,3%, dentro da estabilização durante a semana inteirinha. 15.565, super alto, super tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. A bolsa já aqui do Brasil caiu 0,9% e fechou em 100.977. Ele chegou a bater 99 pontos.
Professor, mas e essa brincadeira de passando próximo dos 99 mil pontos? Pode colar ou não? Provavelmente vai colar. Não que pode colar, vai colar. E nós temos aí também muitos ruídos. Pois é, a equipe do Lula que entrou uma equipe populista. E por serem populistas, eles saem falando o que eles acham que deve sair falando, eles saem falando o que eles bem entendem que querem sair falando, e em vez de ajudar o presidente, estão afundando o presidente. Ou seja, é uma orquestra que um toca uma corneta e o outro toca um violino e um não faz ressonância com o outro. É um querendo aparecer mais que o outro e, moço, isso não dá certo. Como hoje é feriado, amanhã é feriado, sexta-feira é feriado, a bolsa não abre. Então, provavelmente, a bolsa hoje vai corrigir algumas coisas e vai se sair investidores de lugares de alto risco. Então, ações de alto risco vai sair. Período de feriado prolongado assim, em momentos muito cruciais, com movimentações igual está tendo lá na região de Taiwan e lá em Israel, eu vou falar uma coisa para você. Normalmente os investidores saem e esperam para ver as cenas do próximo capítulo. Normalmente, mas não significa que vai de fato acontecer. Se tiver alguma que esteja com preço muito bom, eles vão e se alocam por ali. Tipo Vale, por exemplo, que caiu bastante durante essa semana. A Vale saiu dos 90 e foi para 70 e pouco, né? Não sei nem quanto é que tá hoje. Deixa eu ver como é que ela ficou fechada ontem. Ela fechou em 76. Eita, pleura, 76. A bichinha chegou a relar nos 90 lá, hein? Ó como é que caiu. Nossa, mas é uma empresa super sólida. Mas caiu. Não, mas caiu. Caiu. Eita, nós, hein? Será que alguma outra coisa vai cair? Eu acho que a Petrobras ainda vai ter um certo ruído, que pode afetar os índices da bolsa. O resto das ações é para ficar mais ou menos perto do 0 a 0. Se não tiver língua de cobra de novo no governo. Se aparecer gente de novo cornetando, vai afundar o presidente Lula de novo. Infelizmente, moço, ele falou, avisou, ele pegou e falou: não quero que ninguém saia falando nada sem passar por mim. O cara vai lá da Minas Energia e sai anunciando coisa que nem o presidente estava sabendo e nem estava como é que faz. Então é tipo um prejudicando o próximo. Ai, Deus do céu, rezemos. Vamos lá, Folha de São Paulo. Foi um caso isolado. Diz chefe da polícia de Santa Catarina sobre o ataque em creche. Bom, meus queridos, algo tenebroso, né? Algo tenebroso que aconteceu. Eu vi a fala do presidente Lula, me deu até nervoso, porque você viu que ele estava falando por falar, só para falar. Você via que não tinha um sentimento, aquela coisa. Era melhor ter ficado quieto. Algo demoníaco, algo assim de trevas mesmo. Só que você sabe qual que é o problema? O problema é que nós avisamos, nós da mediunidade, da espiritualidade, nós avisamos que as loucuras iam acontecer. Quem acompanha os vídeos do canal principal, revelações e tudo mais, foi comentado, foi dito que ia acontecer atrocidades, que as pessoas iam sair loucas, iam correr riscos de acontecer coisas como tal, e tá aí. As pessoas estão vivendo uma loucura demoníaca, se assim pode se dizer. Infelizmente aconteceu. Será que vai se começar a levar de fato em consideração as falas da espiritualidade um dia, quem sabe? Porque essas coisas, se alguém tivesse escutado, ouvido, já teria sido preparado alguma coisa. Só que, meu querido, não é tão simples como a gente imagina. Porque para eu colocar seguranças nos lugares, eu preciso de
programação financeira, preciso de programação pública, preciso de votação, preciso de não sei o que, preciso de não sei o que lá. Nós estamos entrando em um momento onde as decisões vão ter que ser muito rápidas e nós estamos com as nossas pernas e mãos amarradas. Eu não sei como é que vai ser para a gente enfrentar as situações futuras. Vamos rezando, pois isso está acontecendo. Ele falou que é uma coisa isolada. Isolada pode ser lá em Santa Catarina, nessa cidade em si, aonde aconteceu. Mas me desculpa, está acontecendo essas coisas como jamais visto antes. Então é algo que não é uma vez ou outra. Está acontecendo. Não faz muito tempo, já aconteceu na outra escola e assim está indo. Rezemos, meus queridos, porque a coisa não está bonita, hein? Vamos lá, vamos para as notícias aqui. Infomoney. Demora na mudança de política de preços da Petrobras abala a relação de Lula com Prates, que é o presidente da Petrobras. Dizem fontes. Há um clima pesado entre Lula e Prates. Lula quer ver novos rumos, disse uma fonte do governo para Reuters, para o jornal Reuters. E aí? O Lula está fazendo pressão na Petrobras. O presidente da Petrobras não tá baixando a guarda, tá segurando no peito. E aí? Por quê? O cara quer as participações do lucro, que para ele vem gordinha também, como presidente? Aí o ministro da Minas e Energia fala um monte de abobrinha que afunda todas as ações. Rapaz, e aí? O Lula ganhou, mas não tá mandando? Não. O Lula, então, não é o presidente? É no documento, mas se você olha, você vê que ele não manda em nada. Cara, esse tá sendo o governo mais louco do PT que eu já vi na minha vida. Porque os caras estão, mas não estão. Eles ganharam, mas não ganharam. E eu falei que ia acontecer isso. Ganha, mas não leva. O Biden nos Estados Unidos, mesma coisa. Ganhou, mas não levou. Ele manda, mas não manda. Ele manda porque ele é o presidente, mas não manda porque tá tudo engessado. Quem manda é outras pessoas, é o Congresso, é outra coisa. Rapaz do céu. Rezemos, porque a coisa não tá bonita como o pessoal imagina. Vamos rezando aí, vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Será que sobe ou cai as ações da Petrobras? Eu nunca gostei de coisa do governo. Tudo que é do governo sai correndo e fujo. Principalmente quando tem coisas da esquerda. Porque eles não respeitam o mercado. Para eles o mercado que se lasque, eles que se viram. E não é bem assim que funciona. Porque investidor internacional fala, que é isso? Onde se viu uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Investidor internacional não consegue entender essas loucuras. E fala, Brasil alto risco, sai. Brasil alto risco, não põe dinheiro em lá porque pode perder tudo. E numa dessa, moço, a gente mingua. E a bolsa vai ficar para baixo dos 100 pontos, hein? A bolsa pode ficar para baixo de 100 pontos. Se ela fechar hoje para baixo dos 100, ela vai buscar nas próximas semanas, até o fim desse mês de abril, ela vai buscar para baixo. Se ela fechar em cima do 100, ela fica andando de lado. Cai, sobe. Mas se ela fechar, olha, nós estamos correndo risco. Ai. Infomoney. Ruídos no ar. Fim dos incentivos fiscais pode afetar resultados de varejistas da Bolsa, apontam analistas. Ruídos no setor devem continuar. Ações de varejistas têm sofrido volatilidade nos últimos dias com notário sobre mudanças no sistema tributário. Analistas veem impacto para consumidores. Por quê? Porque se você pegar e falar não tem mais conversa essas questões de impostos, todo mundo vai ter que pagar o imposto como tem que pagar, ponto final, muita coisa muda. Muita, mas muita mesmo. Não é muita mais ou menos, muito pouquinho, é muita mesmo. Rezemos, meus queridos, porque a coisa está muito maluca aqui no Brasil. Eita nós! Mas tem algumas notícias interessantes, mas a gente precisa de algumas análises.
Infomoney. Inadimplência cai pelo 4º mês e comprometimento de renda é o menor desde o pré-pandemia, diz CNC. A despeito da melhora, os indicadores de endividamento e inadimplência permanecem acima do registrado há um ano. Então ele está falando que a inadimplência está altíssima, mas está caindo. Só que tem um detalhe que nós temos que analisar. O governo está fazendo negociações das dívidas para que cancele e resolva as dívidas com 50 conto, lá sei lá quanto que eles fazem lá. Tem uma dívida de MIR, cai para 50 conto. Tô chutando, tá? Não é que é esse valor assim, cada um vai ter o seu valor calculado. E aí o cara vai lá, paga e resolve aquele problema. Ele sai do índice de inadimplência. Então, está caindo a inadimplência? Sim, porque estão se negociando a inadimplência. Só que essas pessoas têm e vão ter o dinheiro para fazer e continuar com a inadimplência, sim ou não? Pois é, vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois isso aqui não é bem do jeito que estou ensinando. Agora tem um vendedor de gás aí na rua gritando com a musiquinha. E vamos lá, estou escutando musiquinha de gás. Folha de São Paulo. O que saiu no jornal da Folha? Brasil deve ter crescimento pior que o da América Latina, que já é baixo, diz Banco Mundial. O jornal que é considerado pela esquerda ou pelos pessoais por aí como um jornal mais de esquerda, ele diz que o Brasil deve ter crescimento pior que o da América Latina. Nós vamos ter crescimento pior que os países da América Latina, que já é baixo, porque está tudo afundando. Diz o Banco Mundial. Ou seja, o Lula está conseguindo afundar o Brasil de forma inimaginável. Como se afunda um país gigantesco em questões de pouquíssimos meses. Pois bem, como o pessoal diz, vota e você tem um resultado. Infelizmente, essas ideologias permanecem em partidos políticos. Todos os partidos políticos deveriam ter uma só ideologia: querer o bem da sociedade. E não querer o bem prejudicando outras partes da sociedade. Querer o bem é querer o bem de tudo e não de setores específicos ou de coisas específicas. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Isso aqui é preocupantíssimo. Uma notícia dessa do Banco Mundial, desculpa lá, mas eu sou um investidor internacional, com essa muvuca que deu da Petrobras ontem, mas com essa nota do Banco Mundial, desculpa lá, eu seria a primeira empresa a arrancar meu dinheiro fora do Brasil. Se eu fosse investir aqui no Brasil, seria no máximo na Vale e agropecuária. Só, no máximo, correndo risco. E a coisa está ficando feia e o pessoal não está percebendo, porque está sendo maquiado algumas coisas. Vocês vão ver lá na frente, quase para encerrar o vídeo, vocês vão entender onde que eu estou chegando, que é uma notícia aí no jornal que é preocupante. Infomoney. Presidente do Banco Central, o Campos Neto, diz saber que há visões diferentes dentro do governo e que isso faz parte. O presidente do Banco Central disse que a dificuldade do Brasil de cortar despesas é estrutural, eximindo o atual governo. Ou seja, ele não tem muito o que fazer, porque o funcionário é concursado, vou cortar onde? Vou cortar como? Vou cortar o quê? Por isso que precisaria passar a reforma administrativa. Porque para resolver esse problema, somente uma reforma administrativa que pegasse e jogasse todos num INSS da vida, por exemplo.
Todos vão ter o teto do INSS, todos vão ter não sei o que, nada de salários astronômicos, pessoas recebendo salários gigantescos após a sua aposentadoria. Eu não vejo outra saída, gente. As pessoas falam, acham que isso é absurdo, onde se viu. Claro, se eu ganhasse 20 mil, eu ia querer continuar ganhando 20 mil. Se eu ganhasse 10 mil, ia querer continuar ganhando 10 mil. Mesmo que o pessoal da iniciativa privada ganhe só o teto do INSS. Só que joga todo mundo no INSS e luta para que o teto do INSS suba, porque aí todo mundo sobe. Só que ninguém quer e ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar. Não vai aceitar. Só que vai ter que fazer. Mais cedo ou mais tarde vai cair essa conta, vai cair para alguém pagar. E pelo que eu percebo, quem vai pagar primeiro vai ser do funcionalismo público. Pela percepção vai ser pelo funcionalismo público. E não é torcida. Eu não faço torcida aqui. Eu estou colocando realidade. Isso é uma realidade. Então quem ganha acima do teto do INSS, que se eu não me engano é 7 mil, comece a deixar as suas contas dentro desse teto dos 7 mil. E o que sobra você usa para trocar de carro, fazer algumas coisas, mas deixa ali o padrão de vida ali, porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer. Escuta o que eu tô falando, hein? Mas vamos lá, tem gente que fala assim, vamos viver na vida, chega lá e a gente vê o que faz. Às vezes uma casona gigantesca não se vende de um dia para o outro para se adequar naquela realidade. Mas, vamos lá, tem gente que gosta de viver na ostentação. Infomoney, mercado de crédito. Selic é importante, mas crédito farto depende de credibilidade, diz Campos Neto. Ele lembrou que de 2011 a 2014 o crédito teve desaceleração mesmo com a queda da Selic. Ou seja, não é a Selic baixa que vai fazer as pessoas terem mais dinheiro. É ela ter crédito, credibilidade, ela pegar e ter condições de fato receber o empréstimo. Porque se ela já está com os empréstimos no topo, não tem como. E as empresas, se o valor dela nas bolsas de valores estiver baixo, ela também não tem como. Então, para as empresas voltarem a ter credibilidade e crédito, precisa a bolsa subir. Senão, não vai conseguir. O Campos Neto ele é muito inteligente e está falando uma verdade aqui, mas ninguém quer escutar. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Infomoney. Lula defende, o nosso querido presidente Lula da Silva defende investimentos e diz que bancos públicos devem ter, abre aspas, vontade de emprestar. Meu querido Lula, o banco sempre teve vontade de emprestar. Para quem tem crédito. Para quem vai pagar. Não adianta emprestar sabendo que a pessoa não vai pagar. Aí você gera um risco para a sociedade. O presidente também citou o BNDES como possível fonte de recursos para obras de infraestrutura em estados e municípios. Muito bem. E nisso, o Lula assinou algo que no governo Bolsonaro já estava sendo assinado. Saiu aqui na Infomoney. Nova regulamentação. Lula assina decretos de saneamento que atende setor e destravam 120 bilhões de reais em investimentos. Atos normativos permitirão que 1.113 municípios voltem a acessar recursos federais, ou seja, empréstimos para as empresas de saneamento, para fazerem água, esgoto e tudo mais. Isso é lindo, maravilhoso. Só que criando dívidas, vai ter que subir o preço da água logo em seguida. Porque é uma dívida, isso não é uma doação. Doação é uma coisa, dívida é outra. Ok? Então o Lula está liberando dinheiro para o saneamento. Perfeito.
Ótimo. 120 bilhões em investimentos. Provavelmente BNDES e bancos. Ok? Vamos lá. Agora o problema que eu falei que ia chegar aqui. Isso aqui é seríssimo e um grande perigo. Infomoney. Dívida pública. A emissão de títulos do governo brasileiro em dólar do Tesouro Nacional no mercado externo atingiu 2,25 bilhões de dólares, com taxa de 6,15% em dólar. Você já pensou eu pegar e emprestar dólar para o Brasil? Dólar, comprar título público em dólar e receber rendimento de 6,15% em moeda em dólar. Mas e os 13%? Pois é, está tão baixo os juros, baixo entre aspas, os juros da Selic, está tão arriscado o governo brasileiro por causa das dívidas que ele tem, que ele não está conseguindo vender os seus títulos dentro do Brasil e está tendo que criar dívida externa. O governo Lula está aumentando a dívida externa do Brasil, algo que estava sendo acabado, que estava sendo extinguido, que não estava mais existindo no ouvido das pessoas fazia muito tempo, está voltando a ter. E quando se cria dívida externa, os investidores, para ganhar mais e mais e mais, fazem explodir o dólar. Ainda é pouco, 2,25 bilhões. Mas o que me assusta é começar a aumentar. Isso é dois sinais horrorosos. Primeiro, ninguém quer comprar títulos de moeda brasileira porque acredita que a moeda brasileira vai afundar. Mesmo com juros altos, de 13%. Preferem dólar a 6% do que real a 13%. Rezemos, meus queridos, pois a coisa está tenebrosa. E para a gente encerrar e mudar um pouquinho os ares, isso aqui, ó, para o mercado, para quem faz análises de mercado em ações, é luz vermelha, ok? Luz vermelha. Para quem compra e vende títulos públicos no Brasil, é luz vermelha. Vai começar a sair e vai ter gente que não vai comprar títulos públicos no Brasil. Isso aqui é luz vermelha para a questão de investimentos em títulos públicos do Brasil. Sem dinheiro em títulos públicos, o Brasil fica sem conseguir empréstimos. Sem conseguir empréstimos, ele não consegue fechar as contas. Sem fechar as contas, pedalada. Mas pedalada como? Se nem dinheiro tem. Ele não consegue pagar as contas. E aí o Banco Central vai ter que emprestar dinheiro para o governo federal? Como é que vai ser isso? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E para a gente encerrar, Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, presta atenção. Com Janaína Pascoal, aquela que saiu candidata a senadora aqui no estado de São Paulo, que é a que deveria ter ganho como senadora e não astronauta. Porque o astronauta você nem escuta mais o homem falar. O cara tá um morto lá. Porque eu não vejo nada, moço. É mais fácil eu ver qualquer outro do que eu. Entendeu? Tá difícil. Ela ficou sem cargo de deputada, mas conseguiu como comentarista na bancada. Com Janaína Pascoal, a CNN Arena, que é um programa novo da CNN, derrotou em índice de Ibope a Globo News e a Jovem Pan News. O que uma personagem da direita com pensamento universalista, porque essa mulher é inteligente, ela não segue um lado, ela não é da direita nem da esquerda, ela é da inteligência, ela é do ser humano. O que uma mulher dessa não faz? E faz toda a diferença. Olha, essa moça que, se nós tivéssemos
umas 10 Janaína Pascoal da vida, espalhada para tudo quanto que é lugar. Moço, eu ia falar, mas vou falar uma coisa pra você, hein? Muita coisa ia ser chacoalhada nesse planeta, hein? Vamos ver nas cenas do próximo capítulo, porque é a voz do povo, é a voz de Deus. Não é, porque a voz do povo é a voz dos demônios e não a de Deus. A de Deus, meus queridos, só meia dúzia consegue falar a linguagem de Deus. O resto é tudo da matéria. E na matéria não é a voz de Deus. A voz da matéria é a voz, na verdade, lá de baixo, do Lulucifer. Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta. Somente um prisma. Namastê.